Olá, eu sou o professor Lucas de Moraes e esse é o terceiro vídeo da oficina Casa Verde Classe A de Literatura. Hoje a gente vai falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Antes de você entender sobre o Policarpo Quaresma, a gente tem que falar de algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil. Esse é um romance que fala muito sobre a realidade brasileira. Isso se deve, inclusive, à própria personalidade do Lima Barreto, vou falar sobre isso depois. E, inclusive, o Lima Barreto ele se encontra num período de transição entre o realismo e o modernismo. Pensa só, ele nasceu em 1881, que é o ano em que foi publicado o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele morreu em novembro de 1922, que é o ano em que teve a Semana de Arte Moderna. Então assim, eu não sou supersticioso, mas a vida desse cara foi a transição de um grande momento artístico para outro grande momento artístico, né? Bom, então a minha colinha do dia é A História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Eu tirei quase tudo daqui e também desse livro aqui, que eu já mostrei, que é a Literatura Brasileira. Cadê? Aqui, através dos textos. Bom, antes de falar sobre o Lima Barreto, vamos falar então sobre o período do Brasil. No fim do século XIX, a gente teve, primeiro, a proclamação da República, a República Velha, que foi tomada principalmente pelos cafeicultores e pelos pecuaristas da região de São Paulo e de Minas Gerais, né? Além disso, você percebe que começam a aparecer mais imigrantes europeus para o Brasil, italianos e de outras regiões, e eles vão tomar as regiões mais privilegiadas do Brasil, que vão ser São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eles vão ficar nesses grandes centros. Os ex-escravizados, que agora têm a sua liberdade, o que eles vão fazer? Eles vão ser marginalizados para as regiões mais vastas do país. Por causa disso, você tem, primeiro, né, a concentração de renda e de riqueza em alguns lugares e o aumento exponencial das classes pobres no Brasil. Principalmente, né, a pequena classe média, a classe operária que vai começar a trabalhar, né, com a recente industrialização do Brasil. A gente tem o declínio, olha só que interessante, isso aqui vai ser importante para falar sobre o modernismo, né? O que aconteceu nessa política do café com leite foi que a política canavieira do Nordeste, ela começou a perder força, porque ela não tinha influência, não tinha a mesma quantidade de mão de obra, porque estava todo mundo indo para o Sudeste, não tinha o poder de capital para poder interferir nas questões políticas. Então o Nordeste canavieiro, ele cedeu o poder principalmente para o café e para o gado lá de Minas Gerais. Isso aí faz com que novas oligarquias surjam. Você vai ver que, posteriormente, esse grupo que é liberal, no entanto, faz parte da elite, o que ele vai fazer? Ele vai tomar o poder cultural da sociedade, vai tirar o poder da mão dos conservadores, da elite, e aí eles vão ajudar a fundar a Semana de Arte Moderna lá em 22. Mas isso aí é só um comentário a respeito do que aconteceu no período, né? Então, a elite liberal conquistou o poder em cima da elite conservadora e ela começou a alterar os processos de cultura mesmo, principalmente do eixo Rio-São Paulo, né? Vocês vão ter, por causa disso, algumas ideologias de conflito, né? Você vai ter aquela mente que é tradicional, que é conservadora, do indivíduo que vai trabalhar com aquela política canavieira, e ela vai entrar em conflito, não apenas canavieira, mas do indivíduo que trabalha no meio rural, ele vai entrar em conflito com os trabalhadores liberais, vai entrar em conflito com os operários, vai entrar em conflito com essa mente inquieta dos centros urbanos. Por que isso vai acontecer? Porque você vai ter um choque de realidade. O mundo está se modernizando, as coisas estão mudando, você tem o carro, você tem o vapor. Então o Brasil estava diferente. E as pessoas perceberam isso, né? O Nordeste, nessa brincadeira ali, ele passou a ser marginalizado. Inclusive, isso aí deu margem para muitas coisas acontecerem, né? E ele começou inclusive, o Nordeste a aderir a soluções arcaicas. É por causa disso que a gente tem, por exemplo, o livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Porque ele vai mostrar que, em Canudos, as pessoas elas ficaram tão insatisfeitas com o que aconteceu no Brasil, do fato do Nordeste ter perdido muito a atenção e também ter sido relegada, né, ao ostracismo. Por causa disso, os jagunços, os indivíduos lá, eles vão querer a volta da monarquia, porque na monarquia para eles estava bom. Isso aí vai gerar incursões, né, acho que 3 vezes o exército foi lá trocar tiro com o pessoal de Canudos e perdeu as 3 vezes. Aí numa 4ª vez mandaram uma renca lá, botaram fogo em tudo, mataram todo mundo, né? Bom, de qualquer forma,
você tem a ascensão, então, de alguns pequenos grupos, né? A elite agrocafeicultora, você tem o surgimento da burguesia. Ah, e uma coisa importante que eu quase esqueci de mencionar, né? O exército, que na América do Sul, na América Latina, ele tem um papel diferente do que acontece, por exemplo, na Europa. Aqui, as forças militares, elas têm poder político, né? Então, elas vão ter, bom, direito de tomar decisões políticas, vão conseguir liderar governos, né? Vide, por exemplo, o que aconteceu na América Latina no meio do século XX, né? Em que os Estados Unidos financiaram todas as ditaduras que aconteceram aqui. De qualquer forma, exército, nova classe média e esses setores agrocafeicultores, eles vão gerar uma nova camada social. Existe uma nova estratificação na sociedade que vai ter uma visão de mundo meio conturbada, né? O que o Alfredo Bozzi vai falar aqui pra gente? Existe uma visão de mundo estática, quando muito não é saudosista, então fica olhando para trás e pensando, nossa, naquela época era melhor. Existe uma ideologia liberal que tem uns traços anarcoides, então existe um movimento mais dinâmico de alteração da sociedade, de fuga do domínio do Estado. Existe aquele complexo mental que é pequeno burguês, de classe média, oscilante entre puro ressentimento e reformismo, o que é verdade. O que é esse ressentimento da classe média? Ela não vai se sentir representada pela política, ela não vai se sentir representada pela sociedade, embora ela faça parte da sociedade em grande volume. Então, por exemplo, eu sou o dono de uma pequena loja, eu não vou me sentir representado pelo político, porque ele não faz os meus impostos baixarem, ele não facilita o meu crédito e por aí vai. O Brasil, então, ele estava se desenvolvendo, como diz o Alfredo Bozzi, à custa de graves desequilíbrios. É muito importante pensar em como que estava o Brasil, né? Sem Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Chibata, Revolta Federalista, inclusive é mencionado no livro que a gente vai falar. Então tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, o Brasil estava uma bagunça. E uma vez, e eu sempre digo nas minhas aulas, que a arte é a voz da sociedade, se a sociedade está conturbada, a arte vai ser conturbada. Então ela não vai seguir um padrão apenas, ela não vai ter um ideal de formação. Bom, além disso, você tem a influência das vanguardas europeias que começam a aparecer no Brasil, né? Você tem o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo. E esses movimentos que são irracionalistas, eles vão ser cooptados muito pelos modernistas, que eles vão utilizar essas vanguardas europeias a favor deles. E aí vai rolar, né, nos dias 13 e 15 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna, que rolou lá no Teatro Municipal, no bairro da República, em São Paulo. O que mais que ele vai falar aqui pra gente? Pré-modernista é tudo aquilo que faz uma crítica social nas primeiras décadas do século XX e que problematiza essa nossa realidade cultural. Por exemplo, vou mencionar alguns escritores. O Euclides da Cunha faz isso quando ele critica, ele olha lá o que aconteceu na Guerra de Canudos. O Lima Barreto, quando ele escreve Policarpo Quaresma, ele fala sobre um Brasil ufanista que não existe mais e que não funciona. Você tem o Augusto dos Anjos, aquela literatura gore dele, né, de podridão, mostrando como que a sociedade está se degradando. Inclusive, esse cara aqui associa o Augusto dos Anjos não ao pré-modernista, mas a um simbolista. Você vai ter, por exemplo, a literatura do Graça Aranha, que vai falar sobre a imigração, que é um processo que aconteceu muito no começo do século XX. Quem mais? O João do Rio, pô. O João do Rio, ele foi lá pra favela, ele começou a escrever sobre a galera da favela, ele falou sobre a crise do ópio que rolou no Brasil, né? Bom, de qualquer forma, foi um movimento... O movimento não, o pré-modernismo não foi um movimento. O pré-modernismo, ele compreende um período que vai de 1901, quando é publicado Os Sertões do Euclides da Cunha, até 1922, que é a Semana de Arte Moderna. E os autores que estão ali, eles não são modernistas por uma de duas razões. Ou porque eles não promoveram uma ruptura com a linguagem academicista, porque o pré-modernismo ele era super academicista, ou eles não faziam uma crítica sociocultural. Porque para você ser modernista, essencial e superficialmente, você precisa de pelo menos essas duas coisas, beleza? Dito isso, vamos falar sobre o nosso camarada Lima Barreto. O Afonso Henriques de Lima Barreto, ele é filho de um tipógrafo e de uma professora primária. Ele perdeu a mãe com 7 anos de idade, foi uma tragédia que o marcou. Inclusive a questão da morte feminina é um negócio que carrega a literatura dele, né? Ele cresceu, ele era negro, ele cresceu negro, ele morreu negro. E, como você deve saber, o indivíduo negro no começo do século XX ele era tratado que nem um escravo. Então, como que a gente fica ouvindo falar do Lima Barreto e a gente lê a sua literatura até hoje? Acontece que ele tinha um padrinho, ele tinha um cara que segurou a barra para ele. Quem que foi esse cara? Foi um visconde, cadê o nome dele? O Visconde de Ouro Preto,
Bom, o Visconde de Ouro Preto paga a escola para o Lima Barreto estuda, consegue terminar o equivalente ao ensino médio, e ele quase termina a escola politécnica. Tá, tô exagerando dizendo que ele quase termina, mas ele estuda, ele vai um tempo lá, mas ele falta muito, até que em 1903 ele vaza, abandona. Depois disso, ele começa a trabalhar com alguns bicos, ele começa a contribuir para o jornal, e nesse meio tempo, o pai dele fica louco. Ele é mandado para a colônia, é uma colônia de alienados, né, que fica em Ouro Preto, e por causa disso, o Lima Barreto, ele perde um pouco de noção familiar, ele perde as estruturas, ele começa a ficar um pouco mais suscetível a crises de depressão, inclusive é nesse período aí, né, o pós-escola politécnica, que ele conhece o álcool. Quando o Lima Barreto conhece o álcool, ele começa a beber, ele começa a ser encontrado nos cantos bêbado, e por causa disso, ele é internado 2 vezes, cara. Ele é internado em 1914 e em 1919, onde que ele fica? No Hospício Nacional. Lá ele escreve uma obra muito bonita, que fala sobre as memórias dele naquele período e fazem um pouco remontar a literatura do Lima Barreto e as influências dele, né? Mas eu já falo sobre isso. Bom, o que eu vou falar sobre o Lima Barreto, né? Ele era um cara contraditório. Embora ele fosse um grande escritor, e embora ele fizesse uma grande análise social, embora fosse um cara que a gente está estudando até hoje, ele era uma figura controversa. Por que eu digo isso? Ele detestava algumas formas de modernização da sociedade. Por exemplo, ele era contra o futebol, ele era contra a ascensão da mulher no mercado de trabalho, ele era contra o cinema, ele era contra o arranha-céu, e nisso eu fecho com ele, eu não gosto de arranha-céu, não gosto de prédio alto. Inclusive, ele era até contra o sistema republicano, para você ter uma ideia. Às vezes ele falava desfavoravelmente da república a favor da monarquia. Bom, e isso, lógico, tem uma razão. Por quê? O cara, ele cresceu preto, no subúrbio carioca, sofrendo racismo, sofrendo preconceito de classe, não tendo todas as portas fechadas à sua volta, e isso aí, desestabilizou o cara. Então, ele sofreu muito com as intempéries da vida, com as injustiças. Isso fala muito sobre a obra dele. Inclusive é um problema, porque o Lima Barreto é um cara que ele é muito pessoal. Eu já falo isso da literatura dele, né? Outra crítica que ele fazia era contra as oligarquias. Por que ele fazia essa crítica às oligarquias? Ele acreditava que quando houve a mudança, né, a proclamação da República, para ele o que aconteceu foi que o poder mudou de mãos. Ele saiu da mão dos liberais e foi para a mão dos conservadores. E diz ele o seguinte, uma rematada tolice que foi a tal república. No fundo, o que se deu em 15 de novembro foi a queda do Partido Liberal e a subida do conservador, sobretudo da parte mais retrógrada dele, os escravocratas de 4 costados. Bom, ele mostra toda essa insatisfação quando ele cria o Major Policarpo Quaresma, né, que ele vai ser ridicularizado, ele vai ser uma figura ridícula ali, que vai falar muito sobre aquele sentimento ufanista, vazio, né, de ter a pátria como seu objetivo de vida e a pátria como algo pelo qual você luta, só que você não sabe direito o que é pátria, você não sabe o que significa aquilo, e quando você descobre o que é pátria, ninguém gosta daquilo. Vamos ver o que mais que ele fala. Vamos falar sobre o estilo da escrita do Lima Barreto. Bom, primeira coisa, a literatura dele é leve, é tranquilo ler Lima Barreto. Não te dá trabalho. Não é que nem ler o livro que a gente vai ver daqui a pouco, né, que é do Guimarães Rosa, o Sagarana. Aquele livro dá trabalho de ler. Não dá pra você ler no ônibus, não dá pra você ler numa viagem. Não. Você tem que fechar a cara, sentar numa cadeira, colocar um café forte sem açúcar e começar a ler. No caso do Lima Barreto, você pode ler tranquilamente, você consegue entender a história. O que acontece é que a escrita dele deu uma baixada de tom com relação ao que vinha antes. Apesar de o Lima Barreto não ser considerado modernista, é curioso que a linguagem dele ela vai ser reproduzida num certo período do modernismo, que é a geração de 30. Isso porque a escrita dele é menos rebuscada, utiliza de menos adjetivação, tem uns malabarismos, não tem os malabarismos que costumam aparecer no simbolismo e na literatura parnasiana, né? Inclusive, o que ele cita ali? Ele fala de cenas cotidianas, ele fala dos cafés, ele fala dos jornais. Então é uma escrita muito próxima da crônica, né? E é curioso falar disso da crônica, porque a literatura do Lima Barreto é influenciada pela crônica, eu acredito que porque ele trabalhou muito em jornal, cara. Então se ele trabalhou em jornal, ele vai aprender a escrever crônica, porque às vezes é o que ele consegue publicar ali, né? Bom,
O que é interessante de falar sobre essa literatura que começa a amenizar um pouco, começa a ser mais tranquila de ser lida, é que primeiro, isso vai deixar o terreno pronto para a Semana de Arte Moderna de 22. A literatura vai ser entregue ao povo brasileiro. Então não vai ser só mais uma combinação de uma literatura difícil com um povo culto. Não, agora você vai ter uma literatura bem feita, voltada para um público mais popular. É que você tem que entender que no começo do século XX é difícil falar de literatura popular, porque 80% da população brasileira é analfabeta. Só que a partir dali, as possibilidades de se escrever para um público mais simples, né? As possibilidades aumentaram, o leque se abriu, né? Bom, eu não tô vendo aqui, não sei se eu anotei, aparentemente não. O Lima Barreto, ele era muito apaixonado por literatura europeia. Inclusive, ele foi um dos primeiros e raros escritores da época dele a ler Dostoiévski. O Dostoiévski é um escritor russo, né, muito importante para a literatura modernista, para a literatura russa em geral. É o cara que escreveu Crime e Castigo, é o cara que escreveu Irmãos Karamazov, né? E ele fala muito da injustiça do mundo, da pobreza, da destruição do cenário urbano. E Lima Barreto sentiu bastante isso e reproduziu, lógico, da forma dele, a literatura dramática, aquela literatura triste, melancólica do Dostoiévski. E aí que entra o estilo dele, né? É uma literatura muito pessoal. Lembra que eu tinha falado agora há pouco? A literatura do Lima Barreto é muito pessoal porque ela reflete muito o que aconteceu na sua vida, né? Inclusive o José Veríssimo, ele fala sobre isso numa carta que ele mandou para o Lima Barreto. Ele diz o seguinte, ó: há nele, porém, um defeito grave, julgo o menos. Ele estava criticando o livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Para o qual eu chamo a sua atenção, que é o seu excessivo personalismo. É pessoalíssimo e, o que é pior, sente-se demais que o é. Ou seja, dá para perceber que a literatura é pessoal. Perdoe-me o pedantismo, mas a arte que o senhor tem capacidade para fazer, é representação, é síntese e mesmo realista, idealização. Não há um só fato literário que me desminta. A cópia, a reprodução mais ou menos exata, mais ou menos caricatural, mas em que não se chega a fazer síntese de tipos, situações, estados d'alma. A fotografia literária da vida, ela pode agradar a malícia dos contemporâneos que põem o nome sobre cada pseudônimo, mas escapando à posteridade, não a interessando, fazem efêmero e ocasional o valor das obras. O que o José Veríssimo quis dizer aqui? A literatura do Lima Barreto, ela é muito próxima da vida do Lima Barreto. Isso é uma coisa que quando a gente estuda literatura na faculdade, os professores falam, ó, toma cuidado, a obra do artista nem sempre tem a ver com a vida dele. Mas no caso do Lima Barreto, aparentemente isso aconteceu várias vezes, né, da vida dele interferir na produção literária. Por causa disso, ele diz, né, o pessoal que está lendo agora pode até entender que você está fazendo uma associação aqui e ali com aquele cara, mas no futuro, e a sua obra tem futuro, se você não criou um personagem profundo, se você não fez uma grande situação, ninguém vai lembrar daquilo, porque foi muito legal naquela época. Então ele quis dizer mais ou menos, lógico, sendo muito grosseiro, que a literatura do Lima Barreto não iria superar o valor do tempo se ele não criasse uma obra realmente profunda, que aparentemente é o que ele fez em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, vamos falar sobre o Policarpo Quaresma, o que é esse livro, né? É um livro que começou a ser escrito em folhetins em 1911, depois ele foi transformado em 1915 num romance. É um livro, é uma narrativa em terceira pessoa, um romance, que é dividido em 3 partes e cada parte tem 5 capítulos. Cada uma das partes é uma espécie de metáfora para os mitos fundadores da sociedade brasileira. Esses mitos foram construídos pelos escritores romancistas, pela Carta do Pero Vaz de Caminha, né, até mesmo pela propaganda do governo monarquista, de fazer parecer que o Brasil era de fato uma grande nação e um país invejável para todo mundo. Bom, o Policarpo Quaresma, ele não é um major, é um apelido que ele recebe, é um homem muito respeitado, ele trabalha na Secretaria de Guerra, do mesmo jeito que o Lima Barreto, né? E esse cara, ele é a metáfora do Dom Quixote moderno. Por quê? Se você não conhece, Dom Quixote é um livro escrito pelo Miguel de Cervantes alguns séculos atrás, que vai falar principalmente sobre um indivíduo que leu demais, entrou muito na onda da literatura e começou a viver uma aventura. O Policarpo Quaresma é mais ou menos isso. Ele leu muito sobre os mitos fundadores da nação, ele leu muito literatura nacional e ele acabou se tornando um ufanista, ou seja, um cara que idealiza o Brasil, aquele nacionalista vazio, que ele fala, a pátria, o Brasil, a nação.
Mas assim, isso não significa nada, né? No caso do Policarpo Quaresma, ele acreditava em algumas coisas como essenciais para a vida brasileira. Por exemplo, a nossa cultura tinha que ser brasileira. Então tem uma hora em que ele recebe visitas, e ele recebe as visitas não do jeito tradicional que um ser humano faz. Você fala, oh, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cumprimenta, dá um abraço. Não, ele começou a chorar e gritar, e aí todo mundo ficou tipo, gente, o que é isso? Ele fala, não, isso é uma tradição, né, dos índios tupinambás, que eles fazem isso para receber as visitas, e a gente tem que estimular esse tipo de comportamento. Então, olha a ideia desse cara. Aí, por exemplo, ele tem um amigo que é o Ricardo Coração dos Outros, né? O Ricardo Coração dos Outros, ele tocava violão, tocava uma modinha, né? Ele era respeitado pelo círculo artístico, mas não muito pelos colegas do Major Quaresma, que ficavam meio tipo, você tá recebendo um músico, você tá recebendo um artista? Artista não é produtivo, ele não faz nada, ele não aquece a economia. Então, ele ficava um pouco queimado, mas pelo fato de ele ter grana, e de ele ser uma pessoa respeitada, as pessoas relevavam isso que acontecia com ele, né? Uma figura sobre a qual eu quero falar e chamar a atenção aqui é a Ismênia. E por que eu quero falar sobre ela? A Ismênia ela é a vizinha do Quaresma e ela vai dar um toque de melancolia para a história, porque acontece uma coisa bem ruim, que é o seguinte. A Ismênia, ela tá noiva há 5 anos. A história inteira se passa com ela sendo noiva. Ela tá noiva, em algum momento ela vai casar e todo mundo fica, beleza. A Ismênia, ela é a filha do general e o general é o vizinho do Major Quaresma. No fim da história, quando o Quaresma já tá longe, ela tá com o casamento quase pronto ali, tudo certo, arranjado. Quando marca o casamento, o noivo dela some, não dá as caras, desaparece e ela fica como, né? Ela fica completamente, desconsolada, ela não tem amparo nenhum, e aí ela vai ficando mais triste, vai batendo a depressão, a ficha vai caindo, até o momento que ela fica doente, psicológica e fisicamente, e ela morre. O pior é que ela morre, cara, pedindo para estar vestida com vestido de noiva, porque era o sonho dela. Essa parte, cara, machuca demais. Se você quiser ler o livro, você precisa ler, tá? Esse vídeo aqui, ele não te livra de ler o livro não, tá? Vai ler o livro lá, no final da história você vai ver. É muito pesado essa parte. Outra figura feminina que é muito interessante é a Olga. A Olga, ela é afilhada do Policarpo, né? O Policarpo ajuda a Olga quando era criança, tal, né? Faz uma parceria para ela, e ele acaba se tornando o padrinho dela. Aí ela é afilhada, ela tá sempre fazendo visita, ela é sempre uma figura muito presente ali. Ela também é meio revoltosa, que nem o Policarpo, ela não curte também o status das coisas, né, o status quo. E aí ela vai configurar uma coisa que acontece no romantismo que é muito interessante, que é a ideia do casamento arranjado. O casamento arranjado no romantismo, ele é uma constante. Então assim, imagina que o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele é uma prova que você faz das constantes românticas. Então, casamento arranjado, idealização da mulher, herói nacional, natureza fértil, pega tudo isso aí, coloca à prova. Vamos ver se essa noção vai se sustentar no Policarpo Quaresma. E o casamento arranjado é uma dessas questões. A Olga, que é a afilhada do Policarpo, ela acaba se casando sem estar apaixonada. Então ela cede a um casamento arranjado só para obedecer uma ordem social, ela fica triste, ela fica bolada, ela não gosta daquilo, né? Isso fica muito claro na obra inteira. Bom, vamos lá. Major Quaresma, a primeira parte, ela vai falar sobre a crítica, uma espécie de paródia, a prova que você vai fazer do povo que quer trazer um Brasil brasileiro de volta, que quer criar uma nação unida e sem as influências podres da Europa. Beleza. Dito isso, o que o Major Quaresma faz? Ele faz uma petição no Congresso para pedir que a língua tupi-guarani seja oficializada e tornada a língua obrigatória do Brasil. Lógico, todo mundo dá risada do cara, ridiculariza, fala, você é um idiota, você é um palhaço. E aí o cara que tá lá, que tá lendo, ele fala, não, mas nem esse cidadão deve saber falar tupi-guarani, pelo amor de Deus. E aí um dia desses, o Quaresma, lunático do jeito que ele é, malucaço, o que ele faz? Ele escreve uma petição em tupi-guarani, falando desse jeito que a língua tem que estar escrita. E aí, eu esqueci o nome do funcionário, que é um funcionário lá do governo, que é o que assina os projetos para irem para a petição. Ele não se liga, porque ele está ali no automático, inclusive essa aí é uma crítica à burocracia brasileira. Ele nem está vendo o que está acontecendo, pega, assina, passa, vai o negócio lá e o indivíduo que está lá na Câmara lê a petição em tupi-guarani. Todo mundo acha o quê? Ultrajante. Poxa, imagina só, você fala português, você é descendente de português, todo mundo ali era meio que descendente de português,
porque como eu falei ali, os grandes centros foram tomados pelos descendentes de europeus. Eles acham um ultraje, uma petição sendo lida em Tupi-Guarani. E o que eles fazem? Eles mandam o Policarpo Quaresma para o hospício. No fim desses 5 capítulos, você percebe algumas coisas. O brasileiro tem uma tendência a burocratizar questões oficiais, e isso aí pode atrapalhar mesmo até uma decisão política. O brasileiro não quer o Tupi-Guarani como a língua oficial e nacional. E o brasileiro, ele não é tão caloroso assim quanto se pensava, uma vez que ele ridiculariza e manda para o hospício um indivíduo que tem umas ideias, tudo bem, meio alucinadas. Mas não era para tanto. Bom, a segunda parte do livro, ela acontece de uma forma diferente. A segunda parte, ela mostra um Policarpo Quaresma aposentado. Ele é convencido pela Olga a comprar um sítio, tem que lembrar que ele tem grana, e ele compra um sítio que ele chama de Sossego. Lá no Sossego, ele recebe a Adelaide, que é a sua irmã. Esqueci de falar da Adelaide, outra figura feminina. É a irmã dele, a irmã mais velha que mora com ele lá, ela tá lá. Aí ele vai lá pro sítio e fica com a Adelaide e com o Anastácio, que é um funcionário dele, muito fiel, que fica lá até o fim. Essa segunda parte é uma paródia e uma crítica da fertilidade da terra brasileira, que nem aparece lá no texto do Pero Vaz de Caminho, em que ele fala que, nossa, aqui é tão fértil a terra que parece que tudo que você coloca aqui brota e cresce, né? Então ele vai testar isso. Aí o Quaresma, ele vai lá pro meio do mato, ele começa a plantar só semente de coisa brasileira. Então ele é o cara full BR. Enquanto ele tá fazendo isso, ele começa a receber algumas visitas, né? Ele começa a receber visita de uns colegas que pedem para fazer um favor, para ele faz outra troca de favor, conchavo. Ele não gosta de conchavo, porque ele é um homem, o quê? Honesto, um homem de uma retidão moral ímpar. Só que no Brasil isso não dá certo. Então, uma vez que ele recusa fazer conchavo com o colega, os outros sitiantes e fazendeiros começam a fazer a alma do cara, falar mal dele, né? Então eles começam a falar para ele sempre ter que rastelar em volta de todo o sítio, começam a cobrar os impostos que nem existem, eles começam a falar mal do Quaresma, começam a associar olha lá o cara que queria o Guarani como língua oficial. Então ele começa a sentir o peso. Aí vai me dar uma praga de saúva na plantação dele, ele fala, não quero saber de mais nada também. Ele começa a fugir desses conchavos, as pragas acabam com o resto de esperança que ele tinha, até o momento em que ele fica sabendo que vai acontecer uma parada chata ali no Rio de Janeiro. Termina a parte 2 com ele revoltado com aquela situação do sítio do Sossego e com uma movimentação que vai acontecer no Rio de Janeiro chamada Revolta Federalista. Revolta Federalista, olha, não sou professor de história, então o meu parco conhecimento se resume a Marinha estava insatisfeita com o fato de o exército brasileiro ter colocado 2 militares nos 2 primeiros governos da República, que são Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano, achavam os governos autoritários demais e resolveram trocar porrada. Então era a Marinha contra o Exército. Dito isso, o Policarpo Quaresma ele percebe ali que o patriotismo está sendo chamado. Então é mais um mito fundador da nação que vai ser colocado em prova, né? O patriotismo. Ele fica sabendo dessa revolta e ele vai para o Rio de Janeiro. Ele deixa a Anastácia o Anastácio e a Adelaide cuidando lá das coisas. E ele vai lá para o Rio de Janeiro conhecer e conversar com quem? Com o nosso digníssimo presidente Floriano Peixoto. Ele começa a conversar com o Floriano, ele entrega uma petição para o Floriano para falar sobre reforma agrária, porque daquele jeito não dava, porque era muito injusto, pipipipopopó. O Floriano, cara, eu nunca vi uma figura política brasileira ser tão ridicularizada quanto o Floriano naquele livro. Porque ele era um cara preguiçoso, é um cara que terceiriza tudo que é trabalho que chega para ele. Ele é um cara que manda pra cadeia ou dá fim em todo mundo que discorda dele. Então é um líder autoritário e meio tonto. Quando o Quaresma entrega a petição, ele fica, tá bom. Aí ele fica meio de saco cheio dele e fala, cara, vai lá, eu vou te designar para um outro militar que ele vai te dar as suas atribuições. Aí ele fica todo feliz, né, tal, ele vai. Aí ele vai lá, fica sabendo que ele vai batalhar na revolta federalista contra a Marinha, né? Aí tem toda aquela briga, ele fala inclusive de novo com o Floriano Peixoto, que ele pergunta da petição, o Floriano fala, cara, eu li, mas não, né? Porque ele queria reforma agrária. Eu falo, aí ele faz aquela argumentação grandiloquente, ergue o braço e não sei o quê. Aí o Floriano, pra baixar a bola do cara, percebendo que ele só queria afagar o ego, dá um tapinha nas costas e fala, Policarpo, você é um visionário. E aí o Policarpo já fica feliz com aquele elogio, fala, visionário, legal, aí vaza, vai embora. Ele vai pra batalha, ele fica meses na batalha, 4 meses inclusive. Ele é chamado pra batalha, o Ricardo Coração dos Outros é chamado pra batalha porque ele é meio rebelde também. E aí nessa batalha o Policarpo ele se fere, ele se machuca, aí ele é mandado, depois que ele se fere, ele manda uma petição, né?
manda uma carta para sua irmã falando do sofrimento que ele está passando e tal. Depois, quando acaba a revolta, ele é designado para ser o carcereiro. Enquanto ele está no cárcere, ele fica sabendo daquela história que eu falei mais cedo, da moça, da filha do general, a Ismênia, que começa a ficar doente por causa do noivo que vaza. Ele pede ele pede uma dispensa para poder ir lá falar com ela, para poder vê-la, não consegue por causa da burocracia, e por causa disso, né, ele fica aplacado, fica muito mal. Daí, sendo carcereiro, cara, um momento desses, chegam os soldados, pegam alguns prisioneiros, levam lá eles vão pra Ilha das Enxadas, e aí, cara, os prisioneiros são executados. No que eles são executados, o Quaresma fica, não, calma aí, irmão, como assim os prisioneiros foram executados? Não é possível um negócio desse. E ele escreve uma carta descendo a lenha em quem? No Floriano Peixoto. Por causa disso, lógico, nós, leitores, sabemos, ele não. Chega só uma ordem para mandar ele preso. Aí ele é mandado preso, ele fica lá, ele não sabe por que ele foi preso, então é um negócio meio o processo do Kafka, né? E aí ele começa a ficar mastigando, ficar remoendo aquela tristeza, aquela frustração, ressentimento dele. A Olga fica sabendo, né, que ele foi preso e ela tenta fazer de tudo. Ela vai lá, inclusive, falar com o pai da Ismênia, né? Vai lá falar com o general, pede ajuda. O general fala não, porque ele é um traidor da pátria, ele é um criminoso, ele é um sem vergonha. E aí a Olga toma uma decisão, ela pensa, pô, então calma aí. Eu não vou me ajoelhar para conseguir fazer com que o Policarpo seja solto. Eu prefiro que ele seja preso e que ele morra lá com dignidade do que se humilhe para conseguir qualquer coisa. Então termina a história com o Policarpo, que ele é relegado, né, a morrer na prisão. A Olga pensando se o Brasil vai ser diferente em algum momento, né, não vai estar na mão das mesmas pessoas. E assim termina o triste fim de Policarpo Quaresma, que é triste porque ele termina na prisão e acaba morrendo lá. Senão seria o alegre fim de Policarpo Quaresma. Então é um livro que desde o começo você já sabe que vai terminar mal. Eu acho curioso falar sobre esse livro, principalmente por causa dessa crítica ao ufanismo, né? Tudo aquilo que o Policarpo tenta fazer, que é dar um ar de brasilidade para o Brasil, é rejeitado. Na primeira parte, né, o bom senso, a política brasileira, né, e o ufanismo não dá certo por causa da língua. No segundo momento, essa terra fértil, esse mundo perfeito da natureza, não dá certo. No terceiro lugar, o patriotismo não dá certo. Ele percebe então que o Brasil que ele está querendo trazer de volta já não existe e ninguém quer aquele Brasil de volta mais. Por outro lado, existe uma visão meio que positiva sobre o subúrbio carioca, né? Uma ideia de que as pessoas suburbanas são patriotas, elas têm uma boa visão de mundo, elas não são apenas pessoas ignorantes, né? Existe uma crítica à burocracia, existe uma crítica à corrupção. Eu gosto da linguagem, né? Como eu já falei, ela é muito próxima da crônica, ela é informal. E o que traz o grande desfecho é essa visão quixotesca de um Policarpo Quaresma que ele é ridículo porque ele é patriota demais, né? Não sei se isso te lembra alguma coisa, mas o que a gente consegue perceber é que um patriotismo e um nacionalismo vazios, que eles não têm de fato uma ideia a ser levada em consideração, promove a ridicularização de pessoas, que no final das contas elas são mais tristes do que patéticas, né? Então acho que é uma boa forma da gente olhar o quanto que o patriotismo vazio pode fazer mal aos indivíduos. E às vezes, cara, eles vão para uns caminhos que não tem volta, como o do Policarpo Quaresma, que acaba sendo relegado ao ostracismo. O que mais que pode acontecer de uma pessoa nos dias de hoje, né? Bom, finalizada essa primeira parte, agora você vai ser levado à segunda, que é a respeito da resolução de exercícios a respeito do Policarpo Quaresma. Espero que você tenha curtido. Até mais. E aí, beleza? Vamos continuar? Agora é hora de resolver os exercícios sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Vamos lá. Questão número 1. São 10 exercícios, tá? A questão refere-se ao romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, é também personagem de Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? O conceito que melhor representa, aliás, que melhor sustenta a construção desse personagem ficcional baseado numa figura histórica é o da catarse. Não, catarse é um processo do drama que tem a ver com a purificação do herói que tem que passar por um problema para depois, tipo Hamlet, que morreu o pai, aí ele teve que passar por um buraco sem fundo, quase enlouqueceu, depois deu a volta por cima. Então não, errado. É o contexto da polissemia? Não, polissemia é mais de um sentido. É o conceito da generalização? Não, generalização não tem nada a ver com isso. Sobrou a verossimilhança, que é a tentativa de tornar real dentro de um universo, né? Verossimilhança é próximo do real. Imagina o seguinte, no mundo de vampiros, espera-se que haja vampiros. Se aparecer um lobisomem, beleza.
Agora, se no meio do negócio de vampiro aparecer um robô, não faz muito parte daquele universo. Então é inverossímil, beleza? 2. Leia atentamente ao texto e responda à questão. Desastrosas consequências de um requerimento. Tá, isso aqui vai provavelmente é aquela cena em que o Policarpo Quaresma apresenta o requerimento em Guarani para o pessoal lá do Congresso. Primeiro a gente tem que ver a pergunta, né? O que o comando está pedindo. O argumento fundamental presente nesse fragmento em que se baseava o requerente para a adoção do Tupi-Guarani era de caráter. Ih, tem que ver. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. Isso aqui é uma questão histórica. Certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vê na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e escritores com especialidade, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, Ele está falando que as pessoas do país, então você tem que pensar na sociedade inteira, né? Não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir ao Congresso Nacional que decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro, segundo de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida, e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão ao seu alcance utilidade. Eu não lembro do que significava esse P aqui. Enfim, ele pede o deferimento. Bom, qual que é o argumento que ele utiliza? Bom, ele fala do argumento de a língua portuguesa ser emprestada ao Brasil, uma questão histórica, e ele fala de que essa língua, sendo não natural do nosso povo, ela promove desentendimentos sociais. Então a gente só pode, isso pode me levar a crer que é de caráter histórico-social, essa argumentação. Não vai ser apenas biológica, porque ele não está falando apenas de natureza, não vai ser apenas política, porque ele não fala que tem interesse político por trás, e não vai ser filosófico, porque não fala da discussão do ser pelo ser. Leia o fragmento do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá, vamos ver se precisa ler esse trecho aqui. Nesse fragmento, compreende-se que a preocupação central do protagonista, a qual se estende por toda a narrativa, é a de... tem que ver. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras. O próprio tangolomango o era também. Tangolomango é uma música, é um tipo de música que o Ricardo Coração dos Outros tocava, né? E ele foi atrás de descobrir e descobriu que não era uma música brasileira, né? Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou a estudar os costumes tupinambás. E como uma ideia traz a outra, logo ampliou seu propósito. E eis a razão por que estava organizando um código de relações, de cumprimentos, de cerimônias domésticas e festas, calcado nos preceitos tupis. Então, enfim, nesse fragmento se compreende que a preocupação do protagonista, ele viu que a música Tangolomango não era brasileira o suficiente, ele foi atrás. E não apenas da música, ele foi atrás de relação de cumprimento, tipo quando ele chorava recebendo as pessoas, essas cerimônias domésticas, essas festas, tudo com base nos preceitos tupis. Então, o que ele estava? Ele estava conhecendo costumes de povos estrangeiros, né? O interesse dele é esse. O interesse dele é resgatar culturas brasileiras originais, é valorizar comportamentos da vida urbana ou é mapear ritmos musicais de outras épocas? Você tem que pensar no contexto geral. Se você olhar só, ele queria a música, aí você não é o leitor do Lima Barreto. Você tem que entender que ele tinha uma visão mais ampla, ele utilizava isso como uma metáfora para uma coisa maior. Ou seja, compreende-se que a preocupação era apenas conhecer os costumes de povos estrangeiros? Não. A preocupação era de resgatar culturas brasileiras originais? Com certeza. O fato de ele não ter gostado do tangolomango apenas porque ele não era brasileiro já é uma prova disso, tá? Questão 4. Questão do Enem. Bom, pulemos e vamos direto para o comando, né? Tá aqui. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação dos personagens aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que... eu sei que parte que é essa. Essa aqui é a parte em que o
O Policarpo ele já está preso, ele já está lá na cadeia esperando a hora da sua morte. E ele começa a se questionar, né? Ai, o que será da minha vida, né? Poxa, eu acreditei em ideais tão bonitos e no final das contas nenhum ideal dele se cumpriu. Lógico, o cara tava biruta da cabeça, né? Desde os 18 anos que o patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Ó, parece que alguém mudou de opinião. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que ele contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e levou à loucura. Uma decepção. O primeiro mito fundador, né? A língua. E a agricultura? Não, peraí, que tá torto isso aqui, eu não vou conseguir. E a agricultura? Nada. Mais uma vez aqui, ó. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, ou melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Bom, então, pensando nisso, se a minha tela descer, aí. Bom, então o romance, no fragmento, a reação do personagem aos desdobramentos, evidencia que a dedicação ao conhecimento da natureza levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país, não de acordo com o fragmento, né? Ele não teve visão ampla nenhuma, não. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano. Levou ao ideal de prosperidade e democracia. Pô, o cara tava preso, né? O cara tava... Não levou ele a nada, ele tava no chão. Não tem como. Isso aí evidencia que a construção de uma pátria a partir de elementos míticos como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística conduz à frustração ideológica, com certeza. Se você ama o seu país, você tem que amar pelas questões certas. Gabarito aqui é letra C, beleza? Próxima. Questão número 5. Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão. Como eu já disse, não leia direto o texto. Olha o tempo que você vai perder num texto desse tamanho. Vai aqui para baixo e tenta descobrir se tem como você ler se tem como você resolver o exercício sem ler. O trecho retirado do romance evidencia uma tomada de consciência em relação à representação de pátria que até ali o personagem nutrira. No discurso narrativo, o processo de conscientização foi revelado fundamentalmente por meio de quê? Bom, a gente tem que dar uma olhada, né? Não tem jeito. Iria morrer, quem sabe, naquela noite mesmo? Tem uma perguntinha aqui. E que tinha feito ele da sua vida? Nada. Você percebe que tem perguntas retóricas aqui? Já percebi isso. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastaram sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava? Como ela o premiava? Como ela o condecorava? Matando-o. E o que não deixará de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira. Ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera tolice de estudar inutilidades. E aí continua aquela série de perguntas que você já viu no texto antigo. Pergunta retórica, pergunta retórica. Retórica. Bom, no discurso narrativo, o processo de conscientização foi revelado fundamentalmente por meio de diálogo com o interlocutor, não tem interlocutor. Perguntas retóricas, acabei de falar disso, gabarito. Tem afirmações universais? Não, fala especialmente sobre ele. Tem construções paradoxais? Não tem ideias opostas se cruzando aqui. Questão 6. Leia atentamente o texto a seguir e responda a questão.
Iria morrer naquela noite, quem sabe a noite... Iria morrer, quem sabe, naquela noite mesmo. O que tinha feito ele de sua vida? Mais uma vez, um trecho que você já leu. Questão 6. Ó, tem uma partezinha aqui, ó. A UFMS, a banca da FAPEC, ela é nova nesse negócio de vestibular. Você não sabe se ela vai pedir literatura, você não sabe se ela vai pedir gramática, você não sabe se ela vai pedir, sei lá, geografia, você não sabe. Você não sabe. Então, a gente tem que olhar até para aspectos gramaticais. Gastar a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora, o que estava na velhice? Agora que estava na velhice, como ela o recompensava? Como ela o premiava? Como ela o condecorava? Matando-o. Semanticamente, os termos destacados referem-se ao protagonista do romance de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Sintaticamente, são complementos das formas verbais próximas. Beleza? Quanto à morfologia, pertence à classe gramatical dos. Cara, isso aqui é meio simples. Tipo, como ela o premiava? Olha esse o, dá pra trocar por ele? Informalmente? Como ela premiava ele? Dá. Ela o recompensava? Ela recompensava ele. Faz sentido? Faz. Como ela condecorava ele? Matando ele. Lógico, você não pode colocar o ele depois do verbo aqui, quando ele é usado como objeto, na sintaxe, né? Você não pode usar o ele ou ela como complemento de um verbo, porque existem palavras específicas para isso no português. É esse o aí. E esse o é pronome. Se ele pode ser substituído por ele ou ela, ele é um pronome, beleza? Então você vai para cá, ó. Objeto direto não é, porque isso aqui não tem nada a ver com morfologia, tem a ver com sintaxe. Pronome, aí tem dois pronomes, né? Pronome reto, pronome oblíquo. Aí artigo definido você corta. Ele é reto ou ele é oblíquo? Pensa o seguinte, o que é pronome reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é pronome reto. Esse outro aqui que é o, ele é o pronome oblíquo. Sabe por quê? Rapidão, né? Você tem aqui, né, a ordem. Por exemplo, eu comi pizza. Isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo, isso aqui é o complemento. Por que eu estou falando disso, né? Os pronomes retos, eles ficam na posição do sujeito. Oblíquo significa inclinado. Ou seja, ele vai estar inclinado para um lado. Vai ser o lado do complemento. Como que eu posso trocar o pizza por um pronome? Eu comia. Aqui ele está em posição de complemento. Então ele é um pronome oblíquo, ou seja, inclinado para o lado do complemento. Tá bom? Questão número 7. Sobre a vida e as obras de Lima Barreto pode-se afirmar que 1. Sua principal obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem cunho social e influenciou fortemente os romancistas da terceira geração modernista, quase, né? Segunda geração. Ele influenciou os escritores da segunda geração porque ela baixa o tom da linguagem e fica um pouco mais tranquila de ser lida. Então isso aqui está errado. Deixa eu aumentar um pouquinho. As obras de Lima Barreto 2 são realistas e têm uma visão crítica da sociedade brasileira. O escritor usa a ironia, não só a temática nacionalista, como também discute as diferenças sociais e a questão do preconceito racial. Tá certo isso aqui? Tá certo isso aqui. Verdinho aqui, ó. 3. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicada inicialmente em folhetins em 1911. No formato impresso foi lançada apenas em 1915. Correto, já falei sobre isso bem no começo. E 4, né? O autor era negro e pobre, mas tinha um padrinho com posses que lhe permitiu estudar no Colégio Pedro II e depois ingressar na Escola Politécnica. Não concluiu um curso de engenharia, mas foi aprovado em um concurso público. Correto também. Isso aqui fala mais sobre ele do que sobre a obra, né? Enfim, 2, 3 e 4. Tem alguma? Tem. Letra E é o nosso gabarito. Fechou? Vamos para a próxima. Questão número 8. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é estruturado em 3 partes, cada uma com 5 capítulos. Assinale a alternativa falsa da questão número 8. Na primeira parte, há o nacionalismo xenófobo de Quaresma. É xenófobo porque ele não... É porque xenofobia costuma ser usada quando se pratica o ódio... Você não, né? Quando se pratica o ódio
contra um país mais pobre, né? Tipo, você vê muito comum no Brasil se praticar xenofobia contra haitiano, contra pessoas que são vindouras do continente africano e por aí vai. Quando é um europeu parece que não sofre xenofobia. Mas o Quaresma praticava xenofobia contra todo mundo, porque ele tratava todo mundo igualmente. Na primeira parte, há o nacionalismo xenófobo de Quaresma, culminando com um requerimento à Câmara, propondo que o Tupi-Guarani fosse o nosso idioma oficial. Tá certo? Tá certo. Mas a gente está procurando a errada. Aqui, ó. Na segunda parte, ambientada principalmente no Sossego, que é o sítio dele lá, Quaresma tenta frustradamente provar que a base agrícola faria a grandeza da pátria. Provou que nem a cara dele. Provou que nem hoje em dia, né? O Brasil não é industrializado, resolveu virar uma fazendona. O nacionalismo quixotesco só é plenamente caracterizado na primeira parte. Na verdade, não, né? O nacionalismo quixotesco aparece durante as 3 partes, porque cada parte é um mito fundador do Brasil que é colocado à prova e falha. No primeiro momento é a língua, no segundo momento é a terra fértil e no terceiro momento é o patriotismo, né, e tal. Então, esse aqui é o nosso gabarito, porque o nacionalismo quixotesco ele só para de funcionar naquela última cena, que é quando o Dom Quixote, que é quando o Policarpo Quaresma tá nas últimas lá falando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Agora eu vou morrer porque eu era muito louco. É isso que aconteceu. E na última aqui, ó, na terceira parte, há os desdobramentos políticos representativos da revolta da Armada, com o triste fim de Quaresma. Sim. Ó, uma coisa importante, quando você está estudando para vestibular, tenta pensar que nessas questões de assinar alternativa falsa, as outras são usadas para você memorizar o que acontece na história, porque elas são verdadeiras, tá bom? Questão número 9. O escritor Lima Barreto, ele faleceu em 22, com saúde psicofísica cronicamente debilitada, ele infartou. Nesse mesmo ano ocorreu a Semana de Arte Moderna no Brasil, cujo propósito foi o resgate cultural de temas nacionais. Ok. Nesse contexto de Semana de Arte Moderna, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, o autor, ele sustenta sua narrativa com elementos autobiográficos relacionados à sua frágil saúde. Bom, aqui ele não fala de frágil saúde, né, no Policarpo Quaresma, então pode marcar como errado. Ele planeja disseminar aspectos da formação nacional desconhecidos do grande público. Ele demonstra conhecer os mecanismos de exclusão social e política da população negra. Ele expressa sua visão crítica contra métodos psiquiátricos rotineiros no começo do século XX. Ó, dá para eliminar essa aqui porque ela é absurda. E agora a gente fica entre B e C, né? Ele planeja disseminar aspectos da formação nacional ou ele demonstra conhecer os mecanismos de exclusão social e política da população negra. É muito específico, né? Esse aqui não tem a ver porque o Policarpo Quaresma não é nem negro. Então sobra, planeja disseminar aspectos da formação nacional desconhecidos do grande público. E por último, questão número 10. Leia o fragmento de Triste Fim de Policarpo Quaresma. E era assim todos os dias há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Então ele tinha 2 empregos, o Július, e por causa disso todo mundo gostava dele. Que povo interesseiro, né? No fragmento, perspectivado pelas ações expressas na narrativa completa, quanto à construção desse personagem, constata-se que o protagonista ele representa a média comportamental da sua classe? Não, né? Até porque ele era respeitado por todo mundo. O narrador aponta a condição pacificada da classe média brasileira? Talvez. O protagonista questiona valores do ordenamento social da sua época? Ou o narrador demonstra a consensual heterogeneidade cultural da época? Consensual não era porque ninguém queria ser pobre, ninguém quer ser pobre. Outra coisa, B e C. O narrador aponta a condição pacificada da classe média brasileira. Não estava pacificada. Então sobrou o quê? O protagonista questiona os valores do ordenamento social da sua época. Dinheiro! Por quê? Porque ele era respeitado por ser um homem abastado. Ele era um homem abastado porque ele tinha 2 fontes de renda. Assim a gente termina o questionamento do Triste Fim de Policarpo Quaresma e a gente termina a primeira parte dos seus estudos para o vestibular da UFMS. E para você que está estudando para o PASSE, você já terminou aqui a sua jornada. Agora você vai ler esses livros, se você não leu ainda, e vai buscar aprimorar ainda mais lendo outros conteúdos a respeito, pesquisando na internet e principalmente focando em exercícios. Até mais!